semideuses e semideuses, eu sou Maíra Leite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, depois de mais de um ano, estamos voltando com o segundo episódio da série Panteão Grego com a nossa querida, ou não tão querida assim, deusa Hera. Enfim, Hera, a sua contraparte romana é Juno, não tem tantas diferenças, a diferença é que normalmente ela costuma usar um chale preto, assim, basicamente isso. Ela é uma das 12 Olimpianas, filha de Rhea e Cronos, e ela foi a terceira filha a nascer depois da Este e da Deméter. Hera, ela é a deusa da família, do matrimônio, da maternidade, das vacas. Seus animais sagrados são o pavão, na parte Juno dela, e também tem o cuco e a vaca, entre outros, e a sua planta é o lótus, tipo o Tercassino Lotus. Hera é a rainha do Olimpo e a mulher de Zeus. Agora vamos para a história de Hera. Ela passou a infância na barriga de Cronos, como os outros 4 irmãos dela, menos Zeus, que libertou eles quando eles já eram adultos. Ela se tornou a terceira esposa de Zeus. E a história de como ela se tornou a esposa de Zeus eu vou contar agora pra vocês. Antes da Afrodite chegar do Olimpo, Hera era considerada a deusa mais bonita que tinha, só que ela rejeitava muitas pessoas. Porque ela tinha na mente dela de que ela queria ter um casamento sólido, como o casamento de Oceano e Tétis, com quem ela cresceu, porque por ela ser muito fria, a mãe dela mandou ela pra viver com Oceano e Tétis, que são tipo os tios dela, e o casamento deles era muito firme, sólido, comparado com o dos outros imortais, então ela queria um casamento como esse. Só que quando ela voltou, depois disso, Zeus estava de olho nela, por ela ser muito bonita, e ele ficava cantando ela e tal, e ela até gostava, só que ela falou que ela não ia casar com Zeus, porque Zeus era um mulherengo, e ela ia ser humilhada no Olimpo, todo mundo ia rir da cara dela pelos casos se ela se casasse com Zeus. Só que aí Zeus fez um acordo com ela, que se Hera falasse que amava ele, ela teria que se casar com ele, e ela concordou, porque ela falou que ela nunca falaria que ama Zeus. Mas Zeus é um trapaceiro sacana, ele consegue ser inteligente quando ele quer. Então, um dia, quando teve uma tempestade no Olimpo, e nessa tempestade apareceu um cuco pra Hera, um passarinho cuco. E aí ela cuidou dele e tal, como se fosse um bichinho de estimação. E aí ela acabou falando, também te amo pro bichinho, como se o bichinho estivesse demonstrando amor, coisas que vocês fazem com seus pets, assim, vocês falam que amam seus pets e tal. E nisso o cuco se transformou em Zeus, e Zeus falou, você disse que me ama, agora você vai ter que casar comigo. Ela, ok, mas você vai ter que prometer ser fiel. Detalhe, ela não fez ele jurar pelo rio Styx, então ele ficou fiel. Eles tiveram 4 filhos. O primeiro foi o Ares, que é o deus da guerra. Teve Hebe, deusa da juventude. No caso de Juno e Júpiter, que são as partes romanas deles, eles tiveram Belona como filha, que é a mãe da Reina, e é tipo uma deusa da guerra, só que tipo mais focada, não tipo Ares. E depois teve a Eileitia, não sei direito, que é a deusa do parto, e ela foi a última filha da Hera com Zeus. Depois de uns 300 anos, Zeus se cansou de ficar só com a Hera e quis voltar para a vida dele de solteiro. Então ele começou a trair a Hera, e por isso a Hera começou a atormentar as amantes de Zeus. Mas antes disso, a Hera decidiu que ela queria ter um filho sozinha. E aí ela pegou e, com a própria força da mente, por ela ser deusa da maternidade e tal, ela engravidou e ela teve um filho chamado Hefesto. Só que provavelmente por ter sido só ela, o bebê nasceu muito deformado, tipo, principalmente as pernas deformadas. Ele era muito feio. E a Hera ficou com medo de virar piada por causa disso também. Então ela simplesmente jogou o filho dela do Monte Olimpo. E Hefesto mais tarde voltou como um deus e inclusive quis se vingar da Hera. Ele construiu tronos para todos os deuses. E aí, quando a Hera sentou no trono dela, ela ficou presa porque ele estava se vingando dela. Eu vou falar mais sobre isso na história do Hefesto. E de qualquer forma, ela só foi libertada depois que Dionísio convenceu o Hefesto a libertar.
Então, como eu falei pra vocês, a Hera, ela implica muito com as amantes de Zeus. E uma das coisas, eu vou contar a história de algumas coisas que ela fez. A Semele, ela era uma princesa e ela era muito bonita, alguns falavam que ela era até mais bonita que era. Então, claro, Zeus foi atrás dela e ela tava grávida. Só que aí quando ela descobriu, ela não poderia simplesmente ir lá e matar a Semele, porque se Zeus descobrisse ia dar muito ruim. Então ela se disfarçou de uma velhinha. A Hera convenceu a Semele de que Zeus precisava provar pra ela que ele era um deus, mostrando a verdadeira essência divina dele. E que a Semele ia aguentar, porque ela era melhor que era, mais bonita que era e tal. E nisso, quando Zeus voltou, Semele fez ele jurar pelo rio Styx de que ele faria qualquer coisa por ela. E ela pediu pra ele mostrar a verdadeira essência. Então ele acabou sendo obrigado a fazer isso. E quando ele fez, ela dissolveu, é claro. E só ficou o bebê, que sobreviveu provavelmente porque ele era um semideus, no ar. E esse semideus mais tarde se tornou o deus Dionísio. Tipo, outra amante que era perturbou, por exemplo, é Leto, que era uma titânide. E ela teve o caso com Zeus. E ela acabou engravidando de gêmeos, Apolo e Ártemis. E ela ficou grávida por muito tempo, porque Hera determinou que Leto não poderia ter um filho em terra firme. Tipo, ela falou que quem deixasse Leto ter o filho lá, a terra ia ser punida. Então, até que a Leto chegou em Delos, e aí em Delos era uma ilha flutuante por aí, e ela só criou raízes depois que Delos deixou a Leto ter os filhos lá. Então, como vocês podem ver, a Hera atormentava muito por ser corna, ela não podia... Tipo assim, só que o caso dela é diferente das mulheres idiotas que só vão atrás das minas, porque a Hera não pode tirar a satisfação com Zeus porque ele é o rei do universo. Dá pra entender um pouco, mas só que ela não deveria punir as mulheres. Sendo que se Zeus se apaixona por você, eu acho que eu já disse isso em um vídeo, você já tá com a sua sentença de morte assinada. Porque você não pode recusar Zeus, senão você vai pagar e você vai pagar se a Hera descobrir. Então você já tá ferrada de qualquer jeito. A Hera também, ela perseguiu o Dionísio antes dele se tornar um deus. Zeus teve que esconder ele da Hera pra Hera não fazer nada. E ela também já atormentou Hércules, tanto que, tipo assim, vocês assistiram o filme da Disney, mas, por exemplo, na história original, a Hera fez o Hércules ficar louco e matar a família dele. Tipo, Hera atormenta a vida dos semideuses, inclusive na história de Percy Jackson, ela atormenta a Talia, ela odeia a Talia e o Jason. Tipo, quando o Jason nasceu, por Zeus ter traído ela duplamente, Zeus teve que entregar o Jason pra ela, e a mãe da Talia teve que entregar o Jason pra ela conseguir aceitar. E aí o Jason acabou virando campeão de Juno, no caso, que era a versão romana dela. Agora, antes de entrar na história de Hera, no Percy Jackson em si, Percy Jackson e os Olimpianos, eu vou só contar mais uma história sobre ela, que foi um momento que ela se irritou tanto com Zeus, que ela decidiu que ele não seria mais um bom líder, então ela convocou alguns deuses para fazer uma rebelião. E os deuses que ela chamou, que concordaram em fazer a rebelião, foi Atena, Poseidon, Apolo e ela. Então eles amarraram Zeus, e aí eles foram fazer o conselho e tal, democrático que eles queriam fazer. Só que acabou que uma titânide, a Tétis, ela libertou Zeus com a condição de que ele não pegasse tão pesado com os deuses na hora do castigo. Então, tipo, não vaporizar eles, não jogar eles no Tártaro. Então Zeus acabou punindo a Hera, amarrando ela em cima do abismo do caos, que é a coisa que veio antes, o primórdio. Se ela caísse lá, ela sumia pra sempre. E quem acabou resgatando ela foi até o Hefesto, o filho que, tipo, perdoou ela depois de um tempo. Então foi Hefesto que acabou salvando ela e teve que lidar com as consequências depois. Foi uma rebelião bem curta, a Atena não levou punição, porque ela conseguiu convencer Zeus com a lábia dela. E Apolo e Poseidon acabaram foram transformados em mortais. Agora a história da Hera em Percy Jackson. A primeira aparição significativa dela foi em Batalha do Labirinto. Ela influenciou bastante, pagou pra eles ficarem seguros no rancho Gerion, porque ela queria que a missão desse certo e tal. E a Annabeth, ela era a líder da missão.
e ela tinha que fazer várias decisões, só que a Hera acabou jogando com eles e isso deixou a Annabeth muito brava e acabou criando uma rixa entre a deusa e a Annabeth. Além disso, em Heróis do Olimpo, ela foi responsável pela união dos dois acampamentos quando ela sequestrou o Percy e o Jason. E ela colocou o Percy no acampamento romano e o Jason, que era o campeão dela, no acampamento grego. E nisso ela acabou promovendo a junção dos dois acampamentos. Mas isso só aumentou ainda mais a raiva que a Annabeth tem da Hera. E a Hera foi meio que punida por isso também, porque ela fez isso pelas costas de Zeus. Em Herói Perdido, ela foi sequestrada e quase obrigada a casar com Porphyrion, que é a contraparte o gigante contraparte de Zeus, tipo, que nasceu pra destruir Zeus. E ela acaba sendo libertada pelo Jason, o Léo e a Piper. E ela também amaldiçoou a Annabeth pra ela pisar pra sempre em cocô de vaca. Muito madura a nossa deusa da maternidade. E ela é tão deusa da família que ela jogou o filho dela do Monte Olimpo abaixo, mas enfim. É isso, essa é a história da deusa que eu estava procrastinando muito pra fazer, provavelmente por isso que não saiu, porque eu não gosto de Hera. Então, talvez os vídeos comecem a vir com mais frequência, ainda mais considerando que o próximo é de Poseidon. Só lembrando que as informações a gente tira, tipo, às vezes de algum site ou outro com versões da mitologia grega, mas principalmente do livro Greek Gods, do Rick Riordan, que lançou há alguns anos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, onde às vezes rolam sorteios e interações nossas com os semideuses. E é isso. Tchau!